Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Por Trás do Tapume, onde abordaremos os bastidores para o sucesso de um projeto. Eu sou Fernanda Salvani, estou aqui com Laris Oldefer e as nossas convidadas de hoje num estúdio novo, em Floripa, né? Isso aí, ó. Estamos avançando. Então, temos aqui a Gabi Monteiro, que já gravou com a gente. Incidente, né? Mas em outro estúdio. Exatamente. Tá pagando mensalidade, Tá né? Vou participar. E a Cris, da Up Ambientes, da Fragrance, vai trazer muita novidade pra gente aí, junto com a Gabi. Com certeza. Hoje vamos abordar um tema que eu amo. Não tenho muito conhecimento, mas eu amo. E é super interessante. A Gabi já esteve aqui outra vez para dar uns pitacos. A galera gostou muito. Ela já nos apresentou, né? E agora a gente trouxe a Cris com uma outra perspectiva também deste mesmo tema. Então, muito obrigada, Cris, pela tua presença. Gabi, também vou te agradecer. Ai, gente, a gente vai falar hoje sobre Eneagrama, né? É isso aí. Nós repassamos com a Gabi, né? Nós passamos com a Gabi todos os Eneagramas, né? Todos os números no outro episódio. E agora a gente vai ter um bate-papo mais descontraído, com a Cris trazendo essa abordagem da arquitetura, né? Tu estava falando da história da experiência, né? Do cliente de luxo e... Sobre o novo luxo, luxo, né, que fala isso. sobre, não é mais sobre voltado para o status, para a ostentação, e sim para experiências personalizadas. Então, que o Eneagrama, né? A personalidade do cliente é essencial. Traz essa personalização. Então, acho que pode te apresentar já. É isso aí. Vamos lá pra já esclarecendo o que tu, Cris, que eu acho que é arquiteta de formação. Eu sou designer de formação. Tem a ver com Eneagrama. Pois é. Vamos lá, como tu veio parar aqui nesse assunto, nesse tema? Sim, eu sou designer, né? E logo no início, quando eu me formei, eu tive uma experiência no qual eu me deparei com um cliente que tinha um comportamento bem diferente e que o projeto estava bem de acordo, estava ergonômico, estava funcional, estava bonito, mas que não atendia esse cliente. Então, eu fui buscar entender o que estava por trás disso, né? E a gente sabe que o ambiente, o design influencia na vida das pessoas. Tu pode nos contar como é que foi essa experiência? Foi, claro. Né? E foi em Belo Horizonte, essa história, né? Foi em Minas Gerais, foi em BH, isso, sou mineira. E logo quando eu me formei, eu fui convidada por uma cliente para fazer o quarto do filho dela. Ele tinha 5 anos e ele nunca tinha dormido no quarto dele. E ela já estava desesperada, né? Tipo assim, eu preciso que ele vá para o quarto dele, né? A vida de casal, ela realmente já estava assim, incomodada, desesperada. E ela me convidou e eu fui até o quarto para poder conhecer. E simplesmente o quarto era perfeito. Gente, lindo, funcional, ergonômico. E eu fiquei desesperada. Eu falei assim, o que eu vou fazer nesse quarto? Porque ele estava lindo, maravilhoso mesmo. Não tinha o que colocar defeito em função, assim, do design, do que a gente aprende dentro da arquitetura, da funcionalidade, da estética. A tua proposta não seria tão diferente daquilo que já existia ali. Sim, vamos falar que Tecnicamente falando, tá falando. Não, né? Tava muito bom. E aí, na época, eu já estava estudando Eneagrama para autoconhecimento, para evolução pessoal. E eu falei assim, a única coisa que eu vou tentar fazer é tentar descobrir qual que é a personalidade dessa criança que está se formando, né? E aí eu coloquei para poder brincar com ele, e eu vi muito viés de dramaticidade na criança, muita melancolia, e o quarto era inspirado no céu, todo azul, um degradê de azul maravilhoso. E a psicologia das cores entra aí para poder falar que o azul, para quem tem tendência a ser depressiva, é mais depressiva ainda. Então eu propus que a gente trocasse somente a cor do quarto. E aí a mãe topou, a gente trocou a cor, e já na primeira noite o filho foi dormir no quarto. E ela mandou um SMS, porque não tinha WhatsApp ainda na época. Tá, que eu sou novinha. Só que não. E aí ela falou assim, que não tinha, né, preço aquilo. E é o que a gente faz, né? A parte eu sou apaixonada por arquitetura e decoração. Hoje não atuo mais, né? Fico com a parte da loja. Mas a gente entender que, né, o papel do arquiteto, do designer, modifica a vida, transforma a vida das pessoas. É muito mais do que beleza, né? E tem uma frase que é minha, que eu gosto muito, que a maior beleza do design não está naquilo que a gente vê, e sim no que a gente sente.
Como que eu vou entender o que o meu cliente vai sentir com aquilo se eu não entendo quais são as crenças e valores dele? E o Eneagrama vem para colocar isso. Então, com base nessa experiência, eu falei, eu vou colocar o Eneagrama em todos os meus projetos. Vou buscar entender o meu cliente ali no briefing, além do funcional, da estética, a personalidade, para fazer um projeto que vá mexer com aquela personalidade. E foi assim. Então, passei assim, até a aprovação dos meus projetos, 98% na primeira aprovação, sem alteração ao longo do processo. E aí eu me encantei ainda mais com a ferramenta. E transformei uma ferramenta de autoconhecimento em business. Né? E aí isso foi crescendo. Eu passei a comercializar os móveis, papel de parede, cortina dentro do meu escritório, porque os clientes confiavam já muito no meu trabalho. Cris, você entende? Como é que você conseguiu desvendar isso? E aí eles já não queriam mais em lojas comigo. Eles iam no meu escritório e ele mesmo já comercializava. Então, já fazia o projeto e já vendia tudo que estava dentro da proposta do projeto. Ficou tão legal que vários parceiros meus começaram também a levar os seus clientes dentro do meu escritório. E aí eu passei a não poder ficar mais no meu escritório. Meu escritório passou a ser um ateliê de venda, uma loja. E aí a gente definiu, tem o meu marido como sócio, né? E eu falei assim, olha, vamos dissolver isso porque não vai dar. Aí a gente dissolveu, que era em casa, design de interiores, meu escritório, em Up Ambientes, né? Que é uma loja de imóveis que a gente tem, que a gente atua no Brasil inteiro, que a gente trabalha com a ferramenta do Eneagrama para entender o nosso cliente, para poder comercializar o móvel ideal para ele, juntamente com arquitetos e designers, né? A gente entender dentro do conceito, dentro do briefing e a personalidade mesmo. Então, é personalizar o móvel de verdade, não só com cor e acabamento, mas com a personalidade do cliente, de acordo com o Eneagrama. Eu lembro do dia que a gente estava fazendo um orçamento lá, que eu levei a planta, e daí a gente tô falando, não, porque ele é assim, porque ela é assim, né? Eu falando as características. Isso. Não, mas essa cadeira ele não vai gostar, porque se ele é, tipo, sei lá, 3, ele não vai... Isso é muito legal, ela né? Tipo 8, né? Eu falei assim, olha, isso não vai trazer empoderamento, o poder que o tipo 8 necessita. É uma cadeira muito esmirradinha, né? Muito clean, muito minimalista. Vamos colocar um pouco mais de robustez nisso para trazer o poder que o tipo 8 precisa. E isso é incrível, porque a assertividade, então, vai nas alturas, né? Aumenta muito essas questões de trocas de projeto, alterações de projeto, ou até mesmo o cliente não comprar aquele produto que foi proposto dentro do projeto. E quando o profissional entende essa personalidade, além de ser um trabalho mais assertivo, não existe essa coisa do cliente ir em outra loja para poder comprar sem o seu acompanhamento, que altera. A gente sabe que uma alteração altera o conceito do projeto como um todo. Né? Então, essa parceria aumenta mais entre o profissional e o cliente. Então, esse trabalho da UP, juntamente com os profissionais e com o cliente dele, é entender isso, né? A gente ajuda ali também, quando o profissional não tem esse entendimento da personalidade, porque a gente não vai falar só sobre beleza. Né? Beleza é uma consequência de um design bem feito, né? A funcionalidade, somos capazes de fazer a funcionalidade. Agora, a gente entender a percepção de mundo do cliente, que a magia é o que faz com que o trabalho fique bem mais leve e realmente atue da forma que a gente tem que atuar, que é impactando a vida das pessoas. E tem a Fragrance também, né? Aí tem a Fragrance. Que ontem a gente estava lá, nossa. Eu me lembro vocês duas, assim, cheirando. Nossa, mas isso é o meu cheiro mesmo, né? É muito legal como... Sensacional, inclusive, a gente estava conversando sobre um trabalho que eu realizei há mais ou menos 2 semanas atrás, que foi uma imersão chamada Eneagrama em Negócios. Legal. E você trouxe esse conceito muito bem, né? Lógico, você traz para o universo da arquitetura, do design, mas a gente consegue fazer isso em qualquer outro segmento, né? Desde que a gente conheça o nosso cliente. Como é que eu vendo para uma personalidade 7? Como é que eu vendo para uma tipo 2? Como é que eu vendo para uma tipo 8? Né? O que eu posso falar e o que eu não devo falar de jeito nenhum, que vai impactar na minha venda, né? No meu fechamento. Então, ontem, né, quando a gente foi ali e tal, eu hoje de manhã estava falando com a Fernanda que tu tens, assim, tu está de parabéns. Eu sou mentora de empreendedores e líderes. Você inovou muito bem no teu negócio. Então, eu já daria ali, olha, eu já te daria uma nota 10 no quesito inovação. Você foi muito inovadora e principalmente muito assertiva naquilo ali que você trouxe para o teu negócio, né? Você precisou acreditar, mais do que nunca. E eu tenho uma pergunta que está desde ontem aqui. Ontem a gente ficou segurando. Para não fazer as perguntas.
Muito obrigada pela vinda de vocês. Nossa, Obrigada, agradecemos. meninas. Eu Pronto, sei que- startamos os negócios. Como é que foi a primeira vez que você conheceu o Enneagrama? Como é que foi essa apresentação ao Enneagrama? Quando me apresentou, foi um amigo que apresentou falando, Cris, você é um provável tipo 8. E eu falei, o que é provável tipo 8? Como assim, né? Como assim? E aí ele me apresentou o Enneagrama e eu, como uma boa tipo 8, neguei. Não, eu não sou isso. Mas eu também neguei. Negou? Ah, eu sou 1 e eu neguei. Porque me colocaram como sendo tipo 8. Também me disseram que eu era uma 8. E aí, eu lembro que naquele dia, eu li ali as características, eu tinha ido para um treinamento, convidada por uma amiga, fui eu e meu marido, e aí eu li as características e eu chorei uma noite inteira. Juro. Eu chorei uma noite inteira. Crise de identidade total, porque não é o certo. Isso não é o certo para mim. Eu não sou essa pessoa, né? Que são os valores Que e são as os crenças valores que e as você trouxe Queriam antes. ser 7. Ela acha que todo mundo quer ser 7. Ela acha que todo mundo... Eu, quando eu acho fiquei que sabendo, 7 já... Porque a gente estava até conversando ontem também. O 7 é um tipo de personalidade que gosta muito, aceita muito bem quando vai falar, você é um provável tipo 7, né? Ele gosta muito. E eu neguei, falei, não, como assim? Eu não sou, porque eu não me enxergava com as características do tipo 8. E aí, ele falou, e eu achei interessante, li todas no dia ali, rapidinho, e abandonei aquilo. Falei, não sou isso. E fiquei na dúvida também do perfeccionista, que eu também tenho muito perfeccionismo. E aí, de novo, a vida trouxe o Enneagrama, que a gente participou de um curso, eu e meu marido, a gente participou de um curso de imersão, de autoconhecimento, e novamente nos apresentaram o Enneagrama. E aí, naquela vez, eu me enxerguei no 8. E eu achei aquela ferramenta maravilhosa. E aí, a gente foi lidando dentro de casa com... Na realidade, a gente ainda era namorado na época, e a gente foi lidando com aquilo e como que o nosso relacionamento foi mudando. Eu passei a enxergar ele, porque o Enneagrama é isso, né? Não é para rotular. É para a gente enxergar o outro, entender a lente do outro e a gente entender que não está fazendo por mal. Existe o processo de evolução, né, que a Gabi trabalha muito bem, principalmente para o lado profissional. Dentro da UP a gente não faz isso, é realmente acolher o cliente dentro da visão e dos valores dele, entender o que vai influenciar. Mas ali com o Enneagrama, na vida pessoal, a gente foi evoluindo muito. Com a experiência desse cliente meu, eu falei, não, eu preciso colocar, porque o meu O cliente... Enneagrama nos salva, né? Não, eu sou apaixonada com Enneagrama. Eu sou apaixonada, porque foi uma ferramenta que transformou a minha vida pessoal e profissional. Né? Então, a satisfação dos nossos clientes... É lógico que a gente trabalha pelo financeiro, sim, a gente quer uma evolução, quer crescer, mas na hora que você vê a satisfação de um cliente, que aquilo realmente entrou dentro do mundo dele, não é porque está tendência, não é porque está em Milão, não é porque está na casa cor, não é porque é o bonito, é porque realmente aquilo impacta, que vai. Eu já tive oportunidade de juntar casais que estavam separando, já tive oportunidade de uma família que estava com 2 filhos adolescentes, que não tinham convivência, estava naquele alto nível assim, de rebeldia, ele só ficava preso dentro de casa, e a mãe e o pai queriam muito interagir com eles, e não conseguia esse apoio, psicóloga, várias coisas que eu acho que também fez parte do processo, né? Eu acho que toda profissão ali tem a sua importância, e a gente resolveu reformar a parte social da casa como um todo. E a gente fez pensando nessa união dentro das características, e a união foi total. E os filhos que viviam trancados dentro do quarto passaram a levar os amigos para curtir em família, sabe? Então, quando você vê esse poder que o design tem de transformar a vida das pessoas, isso me encanta, isso me move, sabe? Então, não é vender porque tá bonito o nosso sofá, a nossa cadeira, a nossa mesa, não é fazer um projeto bonito só, é uma regra, isso tem uma obrigação a gente fazer bonito. A beleza é inerente à consequência. Mas eu sou encantada em transformar vidas, como eu fui transformada com o Enneagrama, como eu me importo com a decoração da minha casa, como isso impacta na minha vida, no meu ambiente de trabalho. Então, é isso. O Enneagrama me ajuda muito nisso. Eu sou apaixonada pela ferramenta. Né, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: a vida é sobre se fazer entender. Tá, mas como é que eu faço isso? E o Enneagrama faz com que a gente consiga entender o outro, né? Porque nós somos uma história. O tempo inteiro a gente está contando histórias sobre nós, né? O jeito de falar, o jeito de rir, o jeito de se comportar. E o Enneagrama, ele te dá essa ferramenta, essa chave, essa tecla SAP de, cara, a história que a Laíris está me contando é essa daqui.
E para ela, como, né, qual é a importância de, olha, a pessoa está me entendendo. Nossa, aí a coisa flui. Já que você está me entendendo, você entendeu do que eu gosto, você vai conseguir me entregar aquilo que é melhor. Porque a pessoa confia também, né? Tu consegue entregar, tô sendo entendido. Exatamente. Isso é muito importante. E isso também vai para as relações pessoais. Eu estou te compreendendo. Eu compreendo que você faz o que faz, não é porque você está contra mim, mas porque é a única maneira que você sabe ser. E aí, sim, as relações realmente se transformam. Seja com os filhos, seja com o marido, com a esposa, não importa. Então, a gente brinca muito aqui, é porque eu sou uma 7, porque eu sou uma 2, mas no final das contas, o viés do julgamento morre. Eu deixo de julgar a Fê porque a Fê se doa o tempo inteiro, porque, gente, a Fê, assim, ela tá lá, a casa dela é a casa da avó, tem de tudo, né, o tempo inteiro. A gente estava no supermercado agora, né? A gente foi comprar uma taça e tal. E deu assim, quem sabe a gente leva esse jogo que tem uma jarra e os copos dela, eles... Isso é coisa de vó, e dela. Mas é claro, ela é tipo 2. Então, né, a Gabi Mas tava por falando isso- que é nos pequenos detalhes que tu percebe. Sim, sim. E exatamente, quando a gente começou a trabalhar junto, falei, vou apresentar o Enneagrama, que é pra ela não me odiar, porque daí vai estar justificado todas as coisas, entendeu? E hoje eu consigo maltratá-la. Com a base, sou tipo 7. Sou tipo 7, desculpa aí, assim que eu sou. Tá, mas olha Tá só, tudo calma certo. aí, calma aí, Isso só aí, um isso aí vai pouquinho. mexer com a Gabi. Só um pouquinho aqui. Não é Não para acaba com colocar tudo que eu vou- ninguém Não. numa casa, não é para rotular. Não. Isso é feio, brincando. tá? Tá. O Enneagrama não é uma ferramenta de rótulos, né? Assim, a gente trabalha muito isso dentro da empresa, dentro da loja. E quando a gente conhece o Enneagrama e a gente, lógico que dentro da empresa, a gente coloca o provável tipo do cliente ali, porque ele vai ser atendido do início até a entrega e o pós-venda de acordo com o que é a crença e os valores dele. Naquele processo ali, não que a gente rotula, a gente passa a entender. Sim. Eu sei como que vai ser a entrega do tipo 1, que a parte de logística, nossos entregadores já sabem que eles vão gastar mais tempo na entrega do tipo 1. E ele vai com paciência, entendendo que a visão daquele cliente é assim, não para rotular, ai, nossa, é perfeccionista, tá olhando coisas que não deveria, Sim. sabe? Então, quando você olha o outro, entendendo qual que é a visão dele, se acolhe, né? Valorizando. Valoriza, o que ele mas também. nós, dentro do processo, a Gabi é bem melhor do que eu para poder falar isso, no processo de evolução, quando a gente se rotula e fica ali justificando, a gente não consegue dar um passo, né, Gabi? A Gabi fala melhor do que eu. E ontem foi bem legal na hora que você falou assim, tá, mas você faz isso, mas você é um, né? Porque, de alguma maneira, nesse processo meu de desenvolvimento, eu já quebrei alguns padrões que, quando a gente se reconhece no tipo, né? E isso que eu acho legal, eu não rotulo ninguém, eu não consigo apontar, às vezes as pessoas, que tipo você acha que ela é? Não sei. Porque a verdade só é verdade se a gente entende como verdade. Então, eu prefiro que a pessoa se reconheça. E não sei se foi contigo assim, Cris, mas comigo, quando eu me reconheci como uma tipo 1, no primeiro momento, eu mergulhei no tipo. Gente, eu fiquei insuportável. Insuportável, detalhista, crítica, julgadora. Então, eu sou tipo incorporei Os itens que estavam todos ali os pra te itens ser realmente, tipo, positivos, negativos, assim, eu mergulhei naquilo. Só que daí passaram-se alguns meses, eu falei, como é que eu chego lá na minha essência, que é a tal da essência da serenidade? Né? Então, na minha concepção, a serenidade ela poderia ser usada dentro de casa. No universo profissional não caberia, porque eu preciso de energia para desenvolver as pessoas que eu atendo. Então, imagina, uma banana atendendo uma tipo 7 que ia me dar curva. De jeito nenhum, né? Tinha que botar ela na linha, tinha que obrigar aquela criatura, olha para o trabalho, segue uma linha e vai. Né? Não dava para ser fofa com ela. Mas o que eu quero dizer, o que eu ia te perguntar é o seguinte, tu te viu fazendo isso também? Você é uma tipo 8, tu tem força, tem liderança, né? O mundo é dividido entre fortes e fracos, eu quero ser o forte. Como foi para ti? Para mim, o primeiro processo foi a negação, mas quando eu colhi, né, e entendi aquilo, eu fiquei um pouquinho... Eu não queria ser aquilo. Porque, querendo ou não, eu me peguei às partes negativas do tipo 8, né? E eu passei como... Não é ter vergonha, né? Porque um tipo 8, até mesmo por fraqueza, eu não poderia falar que eu tenho vergonha, né? É um tipo 8. Mas realmente não foi esse sentimento de vergonha, mas de querer mudar. Então, eu passei a entender o meu comportamento e eu tentei cada vez mais ir me polindo. Mas eu não gostava de ser um tipo 8.
E hoje eu falo que eu sou apaixonada em ser tipo 8, porque eu entendo, eu busco o que o tipo 8 tem de valor, e aí eu tento transitar dentro dos 8, mas isso é um processo de evolução que a gente vai indo. Mas no princípio eu não me mergulhei nas características, eu passei a entender que eu vi aquilo como, eu sou isso. Eu passei então a não gostar do que eu via, né? E aí eu falei assim, já que eu não gosto do que eu vejo, eu preciso mudar. E aí eu queria ser outro tipo, sabe? Eu falei, por que então eu não sou outro, que é o jeitinho igual meu marido, que é tipo 2? É o Dani, é o Nel, que é o queridinho e tal. E aí eu queria ser a queridinha, no sentido não da inveja, mas eu não queria ter essa. Por quê? O tipo 8 é o quê? Atravessa, porque entra rasgando, sabe? Então, então eu tive muito tempo esse processo de, por que eu sou 8? Buscar entender. Olha só, a gente está falando muito do cliente. E a líder? E a líder tipo 8? Eu amo hoje ser a líder tipo 8. Eu consigo colocar as coisas para funcionar, mas na hora de conversa, na hora de reunião, eu tenho que me polir. Eu tenho antes que me preparar para fazer uma reunião, porque como um tipo 8, ele é muito direto. Eu não percebo. E eu tenho essa sintonia eu tenho, né, a felicidade de ter o meu parceiro, tanto meu marido quanto meu sócio, que ama o Enneagrama também. Então, em qualquer reunião que a gente vai fazer com a equipe, eu me preparo. Eu falo, e aí? Se há alguma coisa muito pesada que eu preciso falar, como que eu posso falar? Tá legal falar isso? E a gente com olhares dentro de uma reunião. Ele tem mais jeito para falar uma coisa mais pesada do que tu? Ele é muito legal que é assim, eu consigo falar uma coisa mais pesada, chamar mais equipe, vamos colocar assim, colocar mais firmeza na equipe. Mas ele consegue me dizer que eu fui grossa demais quando ele fala a mesma coisa que eu falei em um tom mais baixo. Aí eu entendi que eu fui grossa. E aí eu tento novamente falar. E ele, muitas das vezes, como um tipo 2, que é aquele que acolhe, que faz tudo, quer fazer tudo para o cliente, quer fazer tudo para a equipe, quer fazer tudo para todo mundo, sou eu, como um tipo 8, falo assim, opa, aqui você já está atrapalhando. Você não está deixando o nosso colaborador, nossa equipe evoluir, porque é o tempo inteiro de pegar e pôr a mão na massa. Então, a gente vai se equilibrando, e o legal é que somos flechas um do outro, né? Então, a gente vai evoluindo como casal, como empresários, dentro da equipe. Então, equipe nova entra, todo mundo sabe qual que é o seu... Precisa primeiro se descobrir, né? Para estar na equipe ali, depois que entra, faz o processo de se descobrir. A gente já fala de cara quais são as personalidades. E a gente conversa dentro da empresa em números. Sai do 5, sai do 8, pra cá. Então, né, quando às vezes eu tô chateada, não quero papo, eu viro pro Dani e falo, tô no 5. ele nem fala nada. E tem hora que eu tô muito no 5, ele fala assim, você não já tá há muito tempo aí, não? Você não quer sair daí, não? Vem pra cá. E ele, como vai na flecha 8, ele vai... gente, é engraçado. Mas é engraçado. A menina que trabalha em casa fica assim, que isso? E ela é uma tipo 7. Pode mostrar. Faz isso. Eu faço isso o tempo inteiro com meu marido, né? No caso dele, eu fico... né, fazendo bullying com ele, sai da asa 6, sai daí, Dani, tu tá enfiado nessa asa 6. E aí, o meu marido tem uma certa dificuldade de ir pra flecha 5 dele. Ele vai obrigado, né, porque eu obrigo mesmo. Vai lá. Por que as pessoas achavam que eu era uma 8? Porque eu tenho essa coisa muito impositiva. Mas é porque é pro bem dele, é o certo pra ele, é melhor pra ele. Aí olha o valor aqui do um atuando. Né? As gurias, vocês estão falando de flecha e asa aí. Eu mesma estou viajando, né? E a galera também não sabe o que é, né? Sabe o que então, é uma pena a gente não ter aqui a mandala, né? O Enneagrama é uma mandala, uma figura de 9 pontas, um círculo para poder mostrar que pessoas precisam de pessoas. Então, a gente tem um pouquinho dos 9 dentro da gente e nós nos desenvolveremos com outra pessoa, com outras personalidades, né? Então, dentro é uma ferramenta. Então, para que a coisa funcione, não basta só a gente se achar. Eu sou uma tipo 1 e aí, é isso? Não. Um tem lá o seu caminho de evolução, onde ele precisa muito, não que ele não vai precisar dos outros, mas ele precisa demais da flecha 7 e da flecha 4. O que é isso? Eu preciso trazer para mim, para o meu desenvolvimento, características do tipo 4 e do tipo 7 para me desenvolver. Só que, o que a gente faz no dia a dia inconscientemente? A gente vai para esses 2 movimentos, a gente vai para essas 2 personalidades de maneira negativa. Por exemplo, eu sou uma 1, né? Sou aquela coisa da disciplina,
da ética, da moral, dos bons costumes. Aí, se alguém me chateia, o que eu faço? Eu vou lá no 7 e aí eu vou no sarcasmo. Laires. É assim, Laires, que você me trata? Semana que vem você vai precisar de mim e você vai ver o que vai te acontecer. Eu nem vou te atender. E se eu estiver muito machucada, eu vou lá para minha flecha 4 negativamente e entro na melancolia, eu entro na dor, no vitimismo, porque eu não fico ali muito tempo, eu saio. E aí, essa ferramenta vem mostrar para a gente como é que a gente transita por esses 2 caminhos, é sempre uma regra de 3, né? Como é que eu transito ali para me desenvolver? Para, olha, de repente, se você trouxer mais leveza, mais brincadeira para a sua vida, você deixa de ser tão chata, você deixa de ser tão cri-cri. E se você for lá no 4 e trouxer acolhimento, prestar atenção naquilo que você está sentindo, você pode passar a se tornar uma pessoa mais doce. Quer falar do teu? Ai, é lindo o Enneagrama. Eu acho maravilhoso, gente. Eu acho... A emoção da... mas eu me emociono mesmo, porque é muito legal. E na hora que a gente está ali dentro da empresa, que a gente apresenta o Enneagrama para os clientes, as pessoas falam, uau, isso é sensacional, meu Deus, é isso mesmo. E aí já quer levar a família inteira para descobrir qual que é a personalidade de cada um. E as mulheres, quando vão sozinhas, eu preciso trazer meu marido aqui, eu preciso trazer meu marido. Mas o 8 vai nas 2 flechas, que é no 2, né? Tem a flecha do 2, que seria a flecha de evolução maior dele, e a de desinvolução é no 5. O 2 é aquela pessoa que faz de tudo para o outro, para agradar o outro, né? Tem a visão de fazer pelo outro, instintivamente busca o reconhecimento. E a flecha do 5, que é aquela pessoa que é mais antissocial, prefere ficar mais no próprio canto, extremamente inteligente, pouca energia para fazer aquilo que é realmente importante para ele. Então, fica com menos papo. Então, a desinvolução, eu vou no 8 na desinvolução do 5, de quando eu estou muito chateada, eu não quero papo. E aí eu fico lá, né, quietinha, não querendo. Mas o meu processo de evolução é entender o outro, fazer pelo outro. Então, a gente faz esse caminho, que a gente fica brincando, né, que ela também falou que faz, é entender que às vezes a gente está naquele processo e um chama o outro, olha, sai daí, que você está aí instintivamente, você foi para aí, você não está indo para pegar a melhor qualidade do 5, você está indo no processo negativo dele. Quase uma fuga. É uma fuga, é uma fuga, é uma fuga. E qual que é a asa do 7? A asa são os números que estão do lado. Quais são? Não é a flecha? Não, isso é a flecha, porque o Enneagrama, na hora que a gente é um Sim, círculo, tipo, um triângulo e uma aham. hexáde, que formam as linhas que são os caminhos, né? E então a gente está falando aqui dos caminhos. Se você olhar dentro da mandala, as linhas que ligam são as suas flechas. Eu sei. A A 7 vai no estrela 1, ali, as pontas. a 7 vai no 1 e no 5, né? E aí são as flechas dele. É porque vocês me vocês faltou. se acham super legais, né? O 7 se acha super legal, super divertido. A gente é o 1 falando, né? Bote O 7 tá aqui. certo. Não, o 7 acha. Aí o 7 acorda como? Nós já vimos isso algumas vezes, né? Eu sou casada com o tipo 7, a Lares, minha melhor amiga, é uma 7, então ela acorda com aquele mau humor, chata, ranzinza, aquela cara, né? Aquela cara de mal lavado, né? E daí, sou uma pessoa muito legal. E ficam críticos, e ficam detalhistas, eles ficam perfeccionistas também. Super, né? Nossa senhora. Desenha 4 lavabos. Você para de desenhar, daqui a pouco tá fazendo 10. Nem ganhou R$1. Todo podcast ela fala isso, ela me queima. Todo podcast. Não, mas é bom, ela trabalha bastante. Clientes. Agora reverte isso aí, reverte. Vocês, deixa eu fazer uma pergunta para Ai, meu vocês. Deus. Vocês já conhecendo a ferramenta do Enneagrama, vocês prestam atenção no comportamento de vocês perante o cliente, diante da personalidade ou não? Sim, porque eu acho que, não sei se, é que o 7 é muito caricato, eu acho, né? Então, assim, mesmo que eu não quisesse prestar atenção, eu mesmo, né, jogo na minha cara. Tipo, ai, meu Deus, tal. Sim, eu presto atenção. Aliás, não consigo evitar, às vezes. Posso responder? A terapeuta? É que assim, ó, ela faz isso tanto, que ela já chega se justificando para a pessoa e ainda fala o seguinte, vai lá e procura a Gabi. E ela... Vários clientes, vários clientes, tu acredita que eu já mandei vários clientes? Você ainda tem uma pessoa no seu processo de evolução que é a sua flecha evolutiva. Então, resolveu. Resolveu. Já pode justificar dessa foto. E aí a pessoa passa a entender, inclusive o último, né? O Juliano diz assim, caramba,
Por isso que ela faz, meu Deus, ela tá sempre suja de maquiagem, ela tá sempre derrubando as coisas. Ontem ela botou a roupa branca. Ai, começou. A conta agora começou a terminar, O né? tema do programa vai mudar, né? Só um parênteses. Assim, ó, você vê como é que é o tipo 2, né? Ele é doce, é querido, né? Mas é impulsivo. cruel. Mas a Mas é cruel. impulsividade 2 é uma coisa, né? E do nada a gente tá no podcast, a gente tá falando o quê? O negócio, a gente tá se vendendo aqui, não deixa de ser. Quando ela botou a roupa branca, pronto, vai lá ela. Agora... Deixou de fazer alguma coisa pra Mas é ela. muito Ela tá buscando engraçado. Ela- reconhecimento. Gente, ela foi sair do carro, ela conseguiu se sujar. E ela assim, acabei de me sujar. Eu falei, meu Deus, eu tinha acabado, tu entrou no carro, saiu do carro, já tava suja. Mas na obra acontece, vamos lá, vamos dar uma justificada de arquiteto, design de interiores. A gente se suja muito, né? Muito. A gente tá o tempo inteiro sujo em obra. Bom, tu Ficou então o quê? deve sujar mais. Acabei de piorar. E o 2, onde é que é a flecha do 2? Eu queria Depois vai saber. no 8. Ele vai no 8 e no 4. O que é o 4? O Deve 8. ser horrível pelas Não. Não, 4 não. Olha, Extremamente criativo. criativo. Muito criativo. Você sente Chorando. único ele é no mundo. artístico até, faz tempo. único. Melancólico. Não, eu não Um vejo pouco, dessa forma. Sabe que existem duas personalidades que eu acho, 3, né? O 7 também, mas que as pessoas tendem, quando conhecem o Eneagrama, tendem a menosprezar, né? O tipo 4, o tipo 7 e o tipo 8, naquela coisa de eu quero te evitar, Tá, isso. né? E quando a gente vai para um eneagrama do desenvolvimento, que é, por exemplo, o eneagrama espiritual, a gente consegue enxergar a beleza de cada traço de personalidade, né? Então, eu digo sempre que o coração 8 é um coração 2, né? Que é aquele coração protetor, aquele coração amoroso, aquele coração que cuida. Só que, em contrapartida, o tipo 2, ele aguenta, ele suporta. Ele suporta também muita dor, ele suporta as pessoas, ele faz o que precisa ser feito. Só que tem uma hora que ele se pergunta, peraí, e eu? Aí ele vai lá no ponto 8 e ele explode. Ele joga tudo pro ar, ele enfrenta, ele, sabe, ele briga mesmo, ele luta. Mas, né, de novo, eu volto a ser quem eu sou de verdade. E o 4 também tem isso, que é aquela pessoa que ela quer ser única, ela quer ser especial, ela quer buscar ter a individualidade dela. Então, olha, eu não sou igual a todo mundo. 4 é aquele assim, olha, sabe quando a mãe fala assim, mas você não é todo mundo? Esse é o 4, né? Eu não quero ser igual a todo mundo. Ai, sempre escutei isso em casa. Pois Todo então. mundo, né, amor? Também. Não, é todo mundo. Não são Aham. todos os pais que são fofos. Só que ele mergulha. Ah, não, eu escutei. Você não é igual a todo mundo, não. Só que o 4 mergulha na dor do abandono, na dor de possivelmente ser igual a todo mundo, e eu não quero isso para mim. Eu quero ser diferente. Então, muitas vezes, o 4 vai causar, vai chocar, vai se vitimizar, mas essa é uma personalidade que traz também muita força, muita criatividade, muita beleza. 4s, quando estão na área da arquitetura ou são designers de interiores, eles tendem a ser extremamente bem-sucedidos, porque eles conseguem enxergar beleza onde nem todo mundo vê. Então, é essa mágica que assim a gente tem que usar o Eneagrama para trazer para as nossas Mas eles vidas. são mais sensíveis um pouco, assim, no... Eles conseguem ter um viés assim de sensibilidade, de se importar, igual o cliente tipo 4 dentro da loja, né? Dentro do design, vamos colocar. A gente tem, por exemplo, um aparador que é inspirado no voo do pássaro, alguma coisa assim. Uhum. Quando você fala isso para um tipo 4 e a gente lá dentro da loja, junto com os profissionais, a gente já busca peças assim, que tem algum significado, porque ele busca um sentido na vida. Tudo para ele tem que ter um porquê, um sentido. Então, quando você fala sobre, olha, essa peça é assinada, o designer pensou nisso, no voo do pássaro, ele imagina o voo do pássaro, ele se emociona com aquilo. Então, ele é muito sensível, ele consegue ver muita beleza, onde às vezes os mais racionais, alguma coisa, passam, isso não tem importância. Então, a Lari está falando, a Gabi está falando sobre a beleza de todos, mas na realidade todos têm, né? Dentro do lado espiritual, todos têm uma essência maravilhosa, sabe? E cada um veio para trazer um ponto importante para o mundo, para o processo de evolução, para a gente chegar ali na perfeição, né? Ou seja, na iluminação.
Então, todos são lindos, não tem esse de que... Por isso que eu falei que eu passei a ser apaixonada com o tipo 8. Porque todos nós temos, a gente sabe a importância da nossa personalidade, saber transitar pegando o melhor de cada. O problema é quando a gente vai na desintegração e não sabe o que está fazendo com aquilo ali, né? Igual eu brinco com o 2 quando vai no 8, que eu tenho o Dani, que é meu parceiro, que vai no 8. Eu brinco, sai do 8, que você não sabe ser 8 não, deixa o 8 só pra mim. Sai daqui que você não vem legal. Você não vem, não vem, não. Volta pro seu 2, que você fica mais bonitinho lá no 2. Então é isso, porque a gente ainda vai, quando a gente, não sei, a Lari pode falar. A Lari, você tá falando mal de mim. Tá falando, né? Tá olhando. A Gabi pode falar bem melhor do que eu. Esse processo, quando a gente vai na nossa flecha na desintegração, a gente vai pior ou não do que a característica da personalidade? A gente tende, sim, porque o nível de consciência baixa e baixa muito. Então, em níveis de consciência baixo, é que a gente faz as cagadas. É que daí o inconsciente fala, né? Aquilo que as pessoas chamam de ego. Aquilo que o ego vai gritar e a gente vai acabar reagindo e não agindo. E eu queria só complementar que é importante, qual a importância do profissional conhecer essa ferramenta? Principalmente para eu saber como lidar, seja com uma pessoa que esteja em nível de consciência alto, seja em nível de consciência baixo. Então, por exemplo, às vezes um 8 chega na loja, né, e ele tá lá brigando, não, porque eu não quero, porque você tá tentando me enfiar isso aí, porque vendedor é tudo picareta. Eu só preciso entender o seguinte, peraí, calma. Ele não quer mostrar a vulnerabilidade dele. E já que eu estou aqui tentando fazer uma venda para essa criatura, eu vou ter que falar a mesma língua que ele. Então, é achar esse tipo de ferramenta, né, que é a boa persuasão, a boa influência, está em saber me comunicar e vender para cada outra. Porque venda a gente vende todo o tempo, sim, né? Então, por exemplo, um 7. Está disperso, tá aqui, como é que eu faço? Ele está disperso porque ele não está gostando. Né? Tem alguma coisa que não está atraindo ele aqui, então como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que achar um mecanismo de pegar a atenção dessa pessoa. Não é que o 7 seja disperso 100% do tempo. Ele é disperso com aquilo que não está interessando. Então, provavelmente, entrou na minha loja, está aqui viajando, nada agradou. Então, eu tenho que ou achar algo que vai agradar essa pessoa, ou então, olha, de repente, eu não vou conseguir te atender. Então, para o profissional, a ferramenta Eneagrama, usado assertivamente, lógico, né? Usar de maneira também adequada para aquilo que você busca. Porque, por exemplo, isso que a gente está falando aqui, que é a ferramenta de desenvolvimento, talvez no universo profissional, no campo da venda, no campo da influência, talvez não vai fazer tanto sentido. Lá, o que vai fazer sentido? Sou eu compreender o que está acontecendo com aquela pessoa sem julgamento, livre de julgamento. Porque na hora que eu estou julgando a Fê, porque ela é uma tipo 2 que ela faz para todo mundo, pera, e aí? Como é que eu ajudo ela? Como é que eu consigo atender as necessidades dela? Eu não consigo. Então, é uma ferramenta maravilhosa, mas também é uma ferramenta que a gente tem que ter um certo cuidado, né, para usar. Eu acho que tem que ter muito cuidado. Primeiro, em não rotular, né? Segundo, em acolher a crença certa e os valores certos, sem talvez valorizar aquilo de muito negativo que aquela personalidade tem, né? Então, quando a gente pega um precavido que tem muito receio, tem muito medo, busca por segurança, a gente não coloca ele mais naquilo, a gente tenta trazer para ele, olha, a segurança e buscar realmente o móvel ideal para ele, sim, né? Que realmente ele não vai olhar aquele móvel e falar assim, isso é frágil, porque é instintivo, o cliente não sabe, né? Então, a gente não rotular e não fazer com que esse processo seja de colocar ele mais dentro da caixa dele, desenvolutiva, né? Uhum. E nossos papéis são bem diferentes. A gente trabalha com o Eneagrama de formas bem diferentes, que o meu não tem nada esse processo de fazer evoluir, de saber fazer linkar com flechas. Sim, na verdade, mais para o entendimento do cliente, de como que tu vai gerar uma venda para ele e uma entrega melhor. Uma entrega melhor. Né? E uma venda melhor também, porque sim, tu vai... Que é a mesma maneira que nós. Que a gente... Sim, né? Podemos tipo usar o Eneagrama. Como tipo 2 teria... Eu adoro o armário de louça, porque eu adoro receber, porque, né? Então, são coisas... Né, Fê? Cristaleira tem casa de falar nada. Eu prometi para vocês dois um treinamento que é como conseguir identificar o meu cliente rapidamente. Ali, acho que 15, 20 minutos de conversa dá para identificar. Isso é um treinamento muito útil, porque
né? Na verdade, nos primeiros passos, o primeiro encontro com o cliente, tu conseguir fazer isso na hora de tu gerar a proposta de orçamento, tu vai conseguir apresentar de uma forma que ele valorize, né? Exatamente. Porque vai valorizar, sei lá, tem gente uma coisa ou outra. Exatamente. É porque a gente sempre sabe, a proposta tá aqui, ó, o valor é esse. E é sempre igual para todo mundo. Não é. Mas as pessoas não recebem igual, Não, né? porque as pessoas são diferentes. Porque as pessoas são diferentes. E aí vou entrar para poder falar um pouquinho para vocês nessa questão que eu faço também estudo sobre o mercado de luxo, sobre o novo luxo, né, que a gente já falou um pouquinho que é sobre experiência. E quando você não entende o cliente, por sinal, tem até a gente até pode conversar mais sobre isso. Eu estou lançando também um curso que chama o Entender para Atender, que é justamente auxiliar isso, a gente buscar entender qual que é o cliente para a gente atender da forma certa. Sabendo que existem gatilhos, como, por exemplo, o tipo 8. Ele tenta denegrir o produto ou o seu projeto para ver se você tem força para poder justificar. O tipo 8 não gosta de negociar com fracos, com pessoas que eles julgam fracos. Se o tipo 8 está pedindo, você está cedendo, ele fala, ixi, essa profissional não vai me atender. Então, existem esses gatilhos até onde, você sabendo com quem que você está negociando, como que você vai fazer, até onde eu posso chegar aqui, sabe? Então, é uma ferramenta que eu falo que não é só para profissionais de arquitetura, apesar de ser o meu foco, arquitetura e design, é para todo mundo, para dentista, para médico, para tudo. Quando você entende o cliente e que o novo luxo fala isso, você precisa trazer uma experiência personalizada, o foco hoje não é no produto e no serviço, é na experiência do cliente. Como que você vai trazer experiência se você não sabe se você vai tratar tudo igual, né? Igual falar sobre exclusividade e personalização, são duas coisas diferentes. Isso é o luxo, né? O luxo é sempre personalizado. Personalizado, o exclusivo, ele é exclusivo para uma pessoa. São personalizadas. São personalizadas. E são únicas. E são únicas. Como tipo 4, viu? Sim, e aí, por exemplo, a gente fala sobre exclusivo e sobre personalizado. Exclusivo é exclusivo para um grupo ou para uma pessoa. Personalizado é feito unicamente para aquela pessoa. Então, ou seja, um produto personalizado, ele necessariamente é exclusivo. Agora, um produto exclusivo não necessariamente é personalizado. Então, quando você tem um atendimento personalizado, na hora que você vai fazer um projeto que é personalizado, qual que é a personalidade que você está lidando? Exatamente. Né? Então, E a gente aí, quando trabalha nessa linha, né? E ainda você tem que entender a personalidade, não é seu cliente talvez não é um só, é uma família, você precisa entender o comportamento dessa família. A dinâmica familiar. Exatamente. Então, é uma ferramenta que é para todas as profissões. É uma ferramenta que a gente utiliza que é muito... gente é encantada, né? Eu fico olhando para a cara da Gabi, a Gabi também está assim encantada. Coraçãozinho para Enneagrama. Mas é que quando tu vê o resultado disso, eu já consegui aplicar isso com cliente, né? De ter clientes, de ter o cliente, conseguir visualizar o tipo dele, apesar de não ser né? Não tenho tanto conhecimento assim. E eu consegui resolver problemas por causa disso, entendeu? Eu consegui sair. Então, daí não tem como não te apaixonar, né? Mas, assim, o que eu queria te perguntar, quer dizer, a gente visitou a tua loja ontem e é espetacular. E eu queria saber como é que foi a concepção, a ideia, porque é uma coisa tão fora da caixa, tão diferenciada. Ontem, né, eu não queria perguntar, a gente estava ali evitando fazer perguntas, né, para não esgotar. E eu, como tipo, segurando, meu Deus, eu não posso demonstrar fraqueza, mas eu já estou com medo das perguntas. Eu quero só finge que é fraude, né? Mas eu fiquei pensando, meu Deus, como é que ela teve essa ideia? Porque tu não pincelou o Enneagrama ali, tu realmente conseguiu unir duas coisas que, né, se for olhar... sem ter a tua cabeça ali, né, a cabeça de vocês que criaram, eu não sei, eu achei que foi mágico, assim, tu conseguiu unir essas duas coisas. Eu não sei se eu teria todo esse potencial. Não, e a loja, ela é uma imersão de Enneagrama, né? Porque tem a fragrance, exatamente, então tem os aromas, os tem o bar olfativo, então tu tem o drink para cada Enneagrama, e ainda tem o café para cada Enneagrama. E tu vai ter uma novidade, né? Como é que chegou em toda essa experiência, assim, completa? Porque não foi assim, vou criar uma fragrância para cada personalidade do Enneagrama. Não, é todo. Então, eu sou a CVO da UP, né? Que é, o que é o CVO?
Todo mundo conhece o CEO, que é o responsável executivo, diretor executivo, que, no caso, lá na nossa empresa, é o Dani, meu marido. E eu sou CVO, que eu sou responsável, que é o Chief Visionary Officer, que é o diretor visionário da empresa. Eu preciso estar atento com o mercado, quais vão ser os novos direcionamentos do mercado, o que o cliente está pedindo ou não. Antes da pandemia, a gente estava inovando em comercializar móveis de alta decoração pelo online, né? E a gente vende para o Brasil inteiro. A gente foi convidado até pelo empresário de sucesso, a gente saiu na Band News, como que uma loja estava vendendo um móvel personalizado que estava atingindo o Brasil inteiro. Só que a gente não mostrava o Enneagrama para os nossos clientes. Ninguém sabia que a gente utilizava o Enneagrama para entender o nosso cliente. Ninguém entrava lá. Ninguém entrava lá, era como se fosse assim, era um bastidor, era natural nosso de tentar entender ali o cliente. Do mesmo jeito que quando eu fazia projeto, eu nunca falei para o meu cliente que eu utilizava o Enneagrama, falava dessa ferramenta. Era como se fosse, isso é uma ferramenta minha de conhecer para poder fazer o melhor trabalho. Veio a pandemia e todas as lojas passaram a comercializar online. Veio a pandemia e o cliente, hoje, ele está muito mais exigente. Ele teve experiências até no mundo inteiro, né? Se o online já era forte, passou a ser muito, né? De casa você comprava no mundo inteiro, você tinha experiências no mundo inteiro. Então, estudando o mercado, o novo luxo, percebi que o cliente ia ficar mais exigente, que não experiências rasas dentro das marcas, elas não poderiam mais acontecer. Que a gente precisava personalizar e trazer algo muito novo para o cliente. E com essa coisa, o novo luxo está buscando conexão, a gente busca conexão, não é sobre o produto, não é sobre o serviço, é sobre a experiência. E aí eu sempre tive uma vontade de ter um espaço de experiência dos 5 sentidos. E aí a pandemia veio e gera um projeto que está tipo assim, vamos colocar, há uns 3 anos que eu estava trabalhando, como que eu vou fazer? Queria fazer de um jeito, não vinha. Até quando surgiu a ideia. Primeiro eu vou fazer uma fragrância de ambiente para cada personalidade que eu vou dar de presente para os meus clientes e para os meus parceiros. E foi vindo, falei, opa, peraí, um café, que eu quero ter um café, mas um café toda loja tem, você vai numa loja, você quer um cafezinho, um chá? Não, eu quero um café diferente. E aí foi indo no processo de fazer, e aí eu conheci o único bar olfativo que até então existia no mundo, que está dentro do Hotel Ritz, em Berlim, que eles fazem drinks de acordo com as notas dos perfumes famosos. Eu falei, opa, é isso. Eu vou fazer café e drinks com as notas olfativas das minhas fragrâncias, que já foram criadas de acordo com cada personalidade, e também com a personalidade. E aí foi onde surgiu a Fragrance Bistro, tem drinks e cafés elaborados com as notas olfativas de cada fragrância nossa. Cada fragrância transmite para o ambiente a característica da personalidade do Enneagrama. E aí a gente tem os drinks e cafés elaborados completamente dentro do conceito da personalidade do Enneagrama, que é para encantar o cliente. E aí a gente colocou, depois da pandemia, o Enneagrama para o nosso cliente. Né, deles entenderem que existe essa ferramenta, porque a partir do momento que é um diferencial nosso e também que permite, se o cliente quer se conhecer, tem cliente que, não quero isso, não está no processo de querer entender, tem outros que mergulham, e quando ele se mergulha, e ele realmente, fala assim, não, eu sou o provável tipo mesmo, ele mesmo já começa a entender quais são as crenças dele e tenta melhorar, né? Então isso mas quando a gente consegue uma conexão maior com o cliente, então foi assim, foi um processo eu falo um presente de Deus mesmo. Que bem. É engraçado, né? Porque antes de conhecer o Enneagrama, eu já tinha uma percepção, eu acho que tu também, que no momento que tu vai fazer uma reforma na casa do cliente, o cliente, a maioria não se conhece. Sim. E daí, naquele processo de projeto, ele tem também um processo de autoconhecimento. E tu tá ali, né? E em vários momentos, hoje, vocês falando, enfim, talvez eu tivesse uma clareza de chegar, sabe? Não, tá tipo 8. Então daí tu já vai, daí a pessoa já vai se sentindo mais confortável, porque ela vai se encaixando naquela personalidade. Né? Eu não tinha essa, ainda não tenho, porque eu tenho que aprender mais. A gente, quando fala do briefing, né, que eu sou uma pessoa que né, a gente sempre falou e fala de briefing. Eu não sou a favor do briefing de perguntas muito diretas e nem de briefing de imagem, entendeu? De ser o mesmo, né? Que eu gosto de ser um padrão, briefing padrão. Exatamente, aquele briefing padrão, porque o cliente ele não se conhece.
Então, aquela resposta não é nem sempre a resposta, tu tem que ler atrás disso, e daí, com certeza, vai ser mais assertivo. E daí, tu tendo uma ferramenta, fica mais ainda, né? Tu vai conseguir extrair de uma Exatamente. forma muito mais tranquila e mais assertiva, né, o que tu precisa do Mas sabe, cliente. você falou que você não gosta de briefing de foto. Eu utilizava muito briefing de foto, principalmente para poder mostrar para o cliente que às vezes ele não falava assim, ai, Cris, eu quero uma casa no rústico. E aí eu falava, então tá, me passa a referência do que você gosta para eu poder entender mais. E aí vinha uma casa extremamente minimalista com uma madeira de demolição na mesa. Eu Sim. falava, isso não é rústico. É só E aí você mesa. começa a mostrar para o cliente, porque para a gente encantar alguém, a gente tem que descobrir aquilo que o cliente não mostra. Sim. Porque ele não sabe o que a Fê está Que é falando. isso Ele aí não que é- sabe. Ele vai buscar um profissional ou pelo nome, ou porque ele gostou do projeto, né? Vamos colocar assim. E aí, na realidade, ele precisa conectar. A conexão entre a parceria que tem que existir, né, entre o cliente e o profissional, que faz aquele casamento perfeito para ser um projeto maravilhoso para ambos os lados, né? Porque senão o cliente não se conhece, o arquiteto vai lá, o profissional projeta dentro da assinatura dele, e depois, na hora que começa a execução, que o cliente vai cair na ficha. Claro. Ah, isso eu gosto. Porque eu falo muito assim, o cliente entra dentro da casa dele, ou então a casa está sendo construída, é uma parede em branco. Você vai lá e coloca um projeto em 3D maravilhoso, ele, uau, aprovei. Só que não aprovou nada. Porque ele vai... achou bonito, como ele achou seria bonito, em vários lugares, como- mas não é Mas ali aí que é o ele- que a gente... não é o sentimento, porque a gente não quer que ele ache bonito, ou que o vizinho chegue e fale, ah, que legal a tua casa. Tu quer que ele entre dentro de casa e se sinta acolhido, feliz, Seja para ele. que seja na casa para dele. ele. Eu sempre falo, fit to you, é para ti. Essa casa que vai morar, né, é você. Tem que ter a tua cara, o teu jeito. É uma tecla que eu acho que é bem importante a gente... tá ali na ponta, no final, né? Às vezes a gente recebe muita coisa do cliente falando assim, a gente pega, seleciona a peça que está de acordo com o que está no projeto, né? A gente entra em contato com o profissional quando não vem pelo profissional. E aí o cliente fala assim, não é para escolher igual tá ali, não. Ela colocou ali, tá bonito para ela, não é para mim. E aí a gente tem que fazer esse trabalho, porque primeiro que o cliente ele não pode alterar, porque altera o conceito do projeto, e ao mesmo tempo a gente tem que ajudar o profissional a entender quais são as dores, as crenças que estão ali. Também não pode né? colocar simplesmente porque ela colocou e não é uma coisa que vai deixar ele feliz, Mas né? ao mesmo tempo a gente não pode alterar, Exatamente, porque altera sei, o projeto exatamente. como um todo. Isso, então, quer dizer que pode haver, em função do Eneagrama, uma incompatibilidade de profissional com cliente. Por exemplo, sei lá, não sei, algum tipo que não combina. Não sei, uma pergunta Eu não isso. falaria isso não, também. Fê. Acho que não não falaria Nem isso quando, não. relacionamento, Não não existe. existe. Tu acha que sempre dá? Sempre dá, desde que... Desde que Se saiba conheçam, trabalhar. você conheça e é. entenda. A não né, ser o que assim, o outro. profissional não tenha maturidade suficiente para lidar com todos os tipos de cliente. Aí, tudo bem. Eu acho Isso que já é muito aconteceu mais comigo isso. no início da minha carreira. Eu tinha muita dificuldade de atender outros clientes tipo 1, porque eu estava no meu processo de desenvolvimento. Então, eu entendia que eu não seria a melhor pessoa para atender aquela que ali me apresentava, porque eu não consegui ajudá-la a se desenvolver. Aí, tudo bem, mas eu estou falando aqui como psicanalista. No campo de vocês, como arquiteto, como designer de interiores, eu não sei assim, olha, seja uma 8, né, louca, e aí eu quero te enfiar isso aqui goela abaixo, porque isso aqui é o que você precisa. Aí não vai funcionar, né? Agora, se você tem, assim, um bom nível ali de maturidade, um nível mínimo, você vai entender, olha, isso aqui é a casa do cara, deixa ele usar o que ele quiser, né? E aí a gente Sim, vai não conseguindo. vai impor uma coisa que... Eu acho muito difícil Eu acho que isso, nem né? é deixar pôr o que ele quiser, porque às vezes o cliente, ele quer fazer algo que a gente sabe que ele no final não vai gerar um resultado muito sim. bom, né? É transformar A gente como o que quer ele quer. É em quando uma você coisa- entende, você consegue fazer, porque eu acredito, né? Eu, pelo menos dentro da minha filosofia de trabalho, eu tenho que fazer o que é melhor para o cliente. Né? Então, eu tenho que pegar... Tem gente que fala assim, não, vem um cliente com uma peça que quer trabalhar. Não, eu só faço se for tudo novo. E não é assim, dentro da minha visão. Trabalha aquilo que for o melhor. Dependendo da personalidade, às vezes ele está apegado demais, que talvez você consiga tirar, mostrando outro caminho dentro dos valores, das crenças dele, que aquilo é legal tirar. Não é tirar a força.
Sim, sabe? Quando você exatamente. entende a personalidade, e eu como uma tipo 8, que sempre fui muito impositiva, eu tinha que ter esse cuidado de trabalhar para não... Eu tinha que justificar o porquê que eu estava tirando. Olha, você não acha melhor porque isso a gente vai agregar nisso, vai fazer isso. E no final, né, a gente consegue fazer um trabalho enorme. Meu último cliente que eu atendi, ele até fez falou um depoimento para o empresário de sucesso e tal, e foi um cliente que a princípio, ele não falava que estava bom. Sabe aquele processo que vai indo? Ele me convidou para a gente fazer a área gourmet dele. Eu fiz a área gourmet e eu falava, olha, você vai querer muito mais do que isso. E ele falou, não, vou ficar só nisso. Eu falei assim, olha, não vai te atender se for só isso. E no final das contas, eu reformei o apartamento inteiro dele. E ele fala isso no vídeo. Ele falou assim, a Cris chegou e fez. Porque eu fui provando para ele que aquilo seria melhor, sabe? Porque ele não ia ficar satisfeito. Aí ele fala assim, a Cris não fez um bom trabalho. Então, você vai mostrando para o cliente e não impondo para o cliente o que é melhor. Mas, para isso, você precisa entender com quem que você está falando. Mas ele ficou mais seguro fazendo uma parte primeiro, para depois. Ela soube porque era a trabalhar. personalidade dela. Começou e ele automaticamente já foi fazendo tudo, entendeu? E eu só falei com ele, olha, eu tenho certeza que você vai começar antes da gente terminar. Mas aí eu já vou falando, é lógico que naquele momento eu não falava do Enneagrama, né? Então, que era como se fosse realmente, não porque eu não queria expor, mas era como se fosse uma coisa minha. Sim. Talvez alguma coisa que tem gente que acha isso é muito místico, né? Alguma coisa assim. E aí eu ficava, mas quando a gente entende, a gente consegue fazer. Sabe? A gente consegue fazer dentro do mundo, dentro da nossa assinatura. Claro que todo profissional tem uma assinatura e que o cliente tem que respeitar essa assinatura também. Não adianta você ir num arquiteto que faz só minimalista querendo um rústico. Sim. Ele pode fazer, mas ele vai conseguir fazer como um outro que trabalha com rústico? Não. Né? Então, eu gostava, a gente voltando a falar, eu gostava de ter a foto, principalmente para mostrar para ele. Que às vezes o que ele achava que era, não é. Não, eu prefiro que ele me mande. Eu não gosto de eu mostrar a foto. Entendi. Porque tipo o cliente tem referência, pode me mandar, não nego, jamais vou negar a referência. Mas assim, eu não me baseei naquela, porque daí tem as fotos dos estilos, porque eu não acho que a gente tem que viver nesse quadradinho, né? Eu acho que mesmo porque hoje não existe um estilo só, né? Tá tudo tão misturado, não tem um estilo. Porque aquilo que eu falo, casa não é showroom, né? Então, vocês olhar e falar, tudo bem. Se quiser que seja showroom, a gente faz, não tem Sim, problema nenhum. E aqui existe a personalidade do tipo 3, o tipo 3 vai querer um showroom. O tipo 3 vai querer um showroom. O tipo 3, ele vai buscar o profissional pelo nome. Porque e aí ele não vai se importar, ele realmente vai entregar na mão do profissional, porque para ele o que importa? É o status. Então, essa é a visão de mundo dele. Aí o que vai poder modificar? O parceiro, se ele tiver, o filho, quem tiver junto, que vai conseguir. Mas tem, gente, dentro da loja mesmo, eu quero um móvel assinado. Esse estava em Milão, então é esse. Às vezes não tá dentro do conforto, mas é isso, é esse, entendeu? E são esses pequenos sinais que o profissional vai percebendo, né? Ele vai ouvindo, porque muitas vezes isso é só perceptível na maneira de sentar, de chegar. O 8 chegou, ali tem uma presença, né? Você tem que estar silenciada, com a mente silenciada, a gente consegue. A gente consegue perceber bem isso. Claro, mas pega no seu pé. Isso que é uma terapeuta, né? Ou você evolui, ainda, né? Tipo assim, Deus tá vendo. A Gabi tá mostrando todo o valor dela. Ou você muda, ou você muda. Ela tá sempre... Até no podcast, ela já tá trabalhando a mente da cliente dela, entendeu? É diversão pra nossa vida. Persuasão, né? A persuasão aqui. Mas aí você vai ouvindo, você vai percebendo como é que ele se comporta. Gente, o 7 é o mais fácil de todos, né? É mais fácil. É o jeito colorido, é aquele olhinho brilhante, né? É tudo muito solto. O homem tá com o zíper aberto, a mulher tá com alguma coisa suja. E aí é rápido, né? Ele é rápido, você tem que pegar ele na... É muito rápido. Mas a gente voltando aqui no 3. O 3, ele vai te dar esses sinais, sim, de status mesmo. E aí, olha que interessante. Ele não quer pra ele. Ele quer pra mostrar. Exatamente isso. E óbvio, eu já tive cliente assim, exatamente. De chegar e perguntar, tá, mas o que é mais chique colocar aqui? Entendeu? Não, então é isso que eu quero. Porque daí, é muito estranho. Para mim, é muito estranho isso. Porque o que eu gosto mais, o que eu quero? Eu, como cliente, né, no caso,
eu acho muito difícil lidar com isso. A Fernanda sabe também, né? A gente conversa sobre isso, tem um projeto. Eu sofro mais, eu acho, do que tu, a Fernanda, não. Isso aí, a Fernanda não sofre, eu tenho um pouco... Porque ela acolhe mais. Ela acolhe. Ela acolhe. E também é importante entender a tua personalidade, assim, olha, tem momentos que a gente tem que deixar de lado a nossa personalidade para atender o outro, né? Putz, olha, eu tô reagindo aqui e deixa eu colocar... Isso também é uma crença. Mas eu acho que é um exercício que a gente faz constante em todos os projetos. Porque não é fácil, né? Por exemplo, a história da cristaleira. Eu sou super apegada à cristaleira. Para mim, todos os meus projetos têm cristaleira, entendeu? Como é que tu vive sem uma cristaleira? É um item essencial de primeira necessidade, entendeu? Mas aí, quando você pega uma cliente tipo 7, você vai ter que entender que não vai ter. Que não é. Que tudo bem. Não, eu não quero uma cristaleira. Você vai sofrer mais. Tu não quer? Aí os dois vão lá e sofrem. Daí eu fico ali sofrendo. Daí eu chego no escritório. Ela não quer cristaleira. Sofre. Eu tô fazendo de tudo por você não vai colocar cristaleira. Ontem chegamos na casa da Fernanda, chegamos antes de ontem, e o meu marido olhou para a casa dela, um baita pátio, um jardim. Meu Deus, eu colocaria 50 redes aqui. Mas para que 50 redes de jardim? Não basta. E aí 50 a gula redes. do sete. E para cair, né? E para cair ali no prazer da preguiça, né? Que o 7 gosta dessa coisa aconchegante também. Dizem até que... Uma vez eu estava fazendo um trabalho com uma mulher de símbolos e tal, e ela disse que o símbolo do tipo 7 era uma rede penduradinha na beira da praia. Delícia. Cheguei até a sentir. A brisa do mar. A brisa do mar. Eu acho que assim, tu conhecendo um pouco, só um pouco que a gente já conhece, até quando a gente tem alguns projetos juntos, né? Juntas. E é muito engraçado, né? Como a gente lida diferente com as informações e com... Tipo, tem coisas... A Fernanda eu vejo a Fernanda muito mais prática do que eu. É verdade. E é legal, porque eu preciso disso. Tanto é que ela vive me dando, pra quê? Já tá bom, para. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa... Agora a gente vai se elogiar. Tem uma coisa que é muito boa na live. Presta atenção aí agora, galera. Presta atenção. Ela fica firme ali em cima do projeto até ficar, tipo, super incrível, entendeu? Ela tem que ficar. E daí assim, Laires, tá bom. Não, ainda não tá bom. E é claro que é a história que fala da transpiração, né? Que chega à perfeição, assim. E realmente faz diferença. As meninas do escritório mandam assim, as imagens pra gente. Tá lindo, A Fernanda no grupo. Tá lindo, eu. Deus, perfeito, ela. Ou cri, não mandou nada, assim, sabe? Eu assim, cara, ela não gostou, ela achou mais ou menos. Pra mim já tá ótimo. Então, mas eu acho que é legal. Porque eu acho que isso também não é saudável, entendeu? Pode ser bonito, assim, pra falar, e ela fica lá 1000 horas, mas isso aí não é viável. É que financeiramente ali, né? Muitas vezes, inclusive, entendeu? Tudo, são tipo muitas assim, horas. É sofrido. Sofrido. Também. Tu sofre com isso, né? Sofro pra caramba. Se não tá, tipo assim, né? Ela coisas tem um que não é o sofrimento. perfil, assim, tem algumas coisas que eu sofro. Incrivelmente. Eu lado 2, olha, Você gente. tá tentando convencer a gente ou é você mesmo que você sofre, que você consegue acolher a dor? Não, eu não sofro que nem vocês, eu sofro diferente, mas eu sofro. Aquariana em aquário aí, ascendente aquário e diz que sofre. Mas o 7, ele vai fugir da dor. É inevitável. Então não adianta pegar uma cadeira desconfortável e tentar vender para um tipo 7, porque não vai dar certo. Sem chance, A gente tem que tomar cuidado com o tipo 7. Não sei se para vocês já pegaram um cliente tipo 7, no sentido da gula de querer fazer. A gente tem bem esse trabalho, principalmente que às vezes o 7, ele não quer nem esperar o profissional, né? Não, é assim mesmo. A gente, calma, nós vamos enviar para o seu profissional para aprovação, para a gente também ver, alinhar junto. E ele vem essa gula, né, de querer, vai rápido. Dentro da fragrância mesmo, a gente está na fragrância 1, ele diz esse aqui, ele já vai lá para o outro, e a gente, calma, esse aí é o seu, espera. Okay. É só o 7. É o que a gente chama, né, do eneagrama, de macaquinho do eneagrama, porque ele está pulando o tempo inteiro, querendo a emoção, né, fugir da dor e dos prazeres, e quer os prazeres da vida. Uhum. Então, quando a gente alinha a personalidade, a gente vai tentando entender
vai ficando mais fácil. Olha, Vai cara. ficando mais fácil. Eu olhando pro Zé e assim, você não vai poder fugir tanto da dor. Cris, e você chegou onde você queria com o teu negócio? Porque eu vou te parabenizar mais uma vez. Eu te falei, eu sou mentora de empreendedores, você está de parabéns, Ai, assim, no quesito bom. inovação, gestão, realmente, olha, eu acho assim, olhando para ti, se você chegasse e falar, Gabi, você acha que tem alguma coisa a melhorar aqui? Verdadeiramente, eu estaria que nem você no quarto da criança, tá? Não tem nada. Tá, Mas assim, tenho. É verdade. não, Não, o negócio é realmente incrível. Então, chegou onde você queria? Não, longe de ter chegado onde a gente ainda quer muito, a gente sabe como empresa. Eu falo que a nossa empresa é o reflexo das nossas personalidades, né? Que é o 2 e o 8. É liderança, poder, acolher, fazer aquilo ali. E o Daniel, conforto, fazer pelo outro. Então, ele quer fazer tudo pelo nosso cliente. Ele quer fazer tudo pela nossa equipe. E ele, né? Ele faz muito. Então, é o conforto com o poder que está ali dentro daquela empresa, né? Então, a gente é o reflexo mesmo da nossa personalidade, a gente ama a nossa personalidade, a gente busca melhorar cada vez mais, transitando entre todos, mas está longe ainda, a gente tem muito ainda que melhorar, a gente ainda tem muito que fazer mais pelos nossos clientes, pelos nossos parceiros. Tá longe, é um processo, né? Um caminho, a gente nossa, tem que crescer muito, não, tem que colocar muita coisa assim. Eu falo assim que não existe empresa perfeita, né? Só que eu e o Dani, a gente ama o que a gente faz. A gente ama os nossos clientes mesmo. E como a gente olha, não tem essa coisa, que cliente chato. Não tem isso. Vamos olhar pela dor dele. Nossa, ele é o perfeccionista. Nossa, o cliente ainda não conseguiu fechar. Tá difícil. Ele tá no 6, ele tem um medo. Vamos acolher ele, vamos trazer, vamos validar que realmente aquilo é bom. Então, não tem essa coisa. A gente também é um trabalho de evolução da equipe, né? Evolução nossa, tem evolução da equipe, que a gente faz esse trabalho, a gente quer estar nesse caminho do mercado de luxo, de atendimento de luxo, que não é o status, é a experiência do cliente. O cliente é o ponto principal ali, né? Então, só que a gente tem que evoluir muito. Nossa, muito. Principalmente que somos uma empresa que é feita de pessoas, nós não somos máquinas, temos os nossos altos e baixos, e lidar isso principalmente com toda a equipe. Às vezes, tudo muito fica lindo ali no papel do projeto como um todo, mas a gente também esbarra nas nossas crenças, nas crenças da nossa equipe, às vezes que não consegue fazer. Hoje, a gente tem boa parte da nossa entrega. É nossa, mas muito como a gente vende o Brasil inteiro, às vezes é terceirizado. Então, não chega na casa do cliente com tudo aquilo que, quando é a gente que entrega, chega. Então, a gente ainda se depara. É logística que o Brasil também é bem difícil. Às vezes o móvel demora para ser feito, aí vai ser o transporte às vezes erra, né? Tem também trabalho com as nossas empresas, que a gente é multimarcas, que também depende, a empresa talvez não está pensando como a gente pensa no cliente, né? Então, a gente tem muitas barreiras, são vários obstáculos que a gente vai todos os dias tentando, né, pegar essas pedrinhas para a gente ir montando o nosso castelo. Tem vezes que a gente cai, tem vezes que a gente levanta, mas isso é o que move. Graças a Deus que eu tenho coisa ainda para melhorar, porque é o que move a gente, né? De fazer mais pelo outro. Mas eu quero. Ai, guria. Ai, que delícia, bom, gente. Muito bom, muito bom. Muito Um tipo legal. 8 que tá se abrindo aqui. É, Eu tava ó. com medo. Tá vendo como diz o Dani? Eu já sou uma 8 Nutella. Que já mostra as fragilidades, né? Já tiro a armadura que o 8 tem. Mas foi maravilhoso. Foi bem mais especial do que eu imaginei. Ai. Vocês duas são sensacionais. Você, como profissional, amei te conhecer pessoalmente, que já estava acompanhando. Também admiro muito seu trabalho, já tô vendo. Vamos! Tô vendo. E eu aqui como os gatilhos. Já estamos. E aqui como os gatilhos de tipo assim, uau, até dentro do podcast, ela já tá colocando a cliente dela no eixo, entendeu? Já tá. Isso é uma profissional. Ainda mais que tá ali no 1, né? Um enxerga, tem essa postura que é bem legal também, do que é certo, tem que ser feito. E buscar isso. Parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada, Amei te conhecer. E que sucesso, faz sucesso aí. Para nós. Pra todos nós. Para todas nós. Gente, então vamos encerrar. A gente Acho que conteve nós as nossas... passamos de 1 hora, eu acho. Que bom, né? Fluiu. Foi muito bom. Então, gente, nos sigam, @por trás do tapume no Instagram, por trás do tapume, YouTube, Spotify. Ativem o sininho, o que mais tem que falar? Inscreva-se. Inscrevam-se no canal. Like. O que mais? Façam tudo, Faz tudo compartilhem, que salvam, exatamente. aquelas bandeirinhas, Ah, função. Obrigada, até mais.